Boa noite, terça-feira, 20 de dezembro. Hoje o Unesp Notícias conversa com mais 2 vereadores. Esses 2 foram reeleitos para a próxima legislatura, Carlão do Gás e Marquinho da Diversidade. Ainda sobre política. Prefeito Rodrigo Agostinho recua e projeto que aumentaria a tarifa de iluminação pública não entra na pauta de sessão extraordinária da Câmara. O poder da união em Agudos. Vizinhos se juntam para melhorar a comunidade e constroem até uma casa para uma moradora que perdeu tudo num incêndio. Hoje, os vereadores de Bauru voltaram a se reunir em 2 sessões extraordinárias da Câmara. Foram 8 processos em primeira discussão, mas o que vinha gerando mais burburinho e era um dos motivos da convocação, acabou sendo retirado da pauta na última hora. A proposta do prefeito que aumentaria os gastos da população com a iluminação pública. O projeto que propõe mudanças na cobrança da tarifa de iluminação pública chegou ao Legislativo no dia 28 de novembro, mas foi retirado da pauta da sessão extraordinária após críticas dos vereadores. O vereador tem que ter tempo para ver quanto cobra por mês, quanto recebe, quanto paga, se está cobrando todo mundo. Ou seja, nós temos que fazer o nosso trabalho para poder aprovar. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Chegou em última hora e não deu tempo de fazer nada disso. O vereador Segala reconhece a necessidade de atualizar a lei de 2003, que institui a contribuição para custear a iluminação, mas afirma que é preciso uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Esse projeto é absolutamente necessário para que a cidade de Bauru possa ter, de fato, uma iluminação condigna. O que eu entendo apenas é que este projeto, da forma como o prefeito o enviou agora, estava ruim. Por quê? Que, mais uma vez, tentando fazer demagogia, acabou, evidentemente, fazendo bobagem. Entre as mudanças propostas pelo projeto de lei, estava o aumento da alíquota de 5% para 6% da conta de energia elétrica. Hoje existe um déficit na tarifa de iluminação pública de 1%, de maneira geral linear, e isso faz com que a Prefeitura tenha que retirar de outras áreas estratégicas, como saúde e educação, algo em torno de R$5 milhões a mais, para desembolsar para pagar a conta de iluminação da cidade. O que a gente havia proposto para a Câmara era aumentar em 1% o valor da contribuição de iluminação pública, aumentar o número de isentos e aumentar o teto para que as grandes empresas, quem são os grandes consumidores, pudessem pagar um pouco mais. O relator na Câmara, o vereador Moisés Rossi, acabou sentando em cima do processo, não liberou o processo para pauta. Nós encaminhamos para a Câmara as informações solicitadas pelo vereador, mas mesmo assim a gente decidiu optar pela retirada do projeto e a próxima administração vai decidir como encaminhar para a Câmara novamente. Hoje, quem consome até 50 kWh por mês não paga a tarifa de iluminação pública. Com o projeto, a faixa de isenção passaria para os 100 kWh por mês. O aumento dessa faixa também gerou críticas, pois reduziria o número de contribuintes. O que a gente quer é, fixando um percentual, ele ser progressivo, na medida de que quem consome mais acaba pagando mais. Mesmo assim, a gente estabeleceu um teto para que esse valor não seja um valor excessivo. É um valor relativamente pequeno para as pessoas, mas a gente sabe que é extremamente polêmico falar em aumento de tributos. Está aumentando 1% a contribuição de iluminação pública. E por isso os vereadores se mostraram refratários, acabaram não aprovando, mas ao mesmo tempo eles estão também tirando 5 milhões dos cofres da Prefeitura do próximo ano. Mas, para o diretor executivo do Instituto Soma, uma organização que apoia a gestão pública, é preciso considerar que a CIP é um tributo que vai além do pagamento dos custos de energia. Em tese, a contribuição de iluminação pública, ou o tributo de iluminação pública, que é um tributo vinculado, ou seja, ele tem que ser destinado exclusivamente para o serviço de iluminação pública, ele teria que pagar fatura, teria que pagar manutenção preventiva e corretiva do serviço de iluminação pública, a gestão do serviço de iluminação pública, a modernização e a expansão, porque as cidades crescem, os parques se desatualizam, ou seja, eu teria que ter a CIP cobrindo os custeios e os investimentos necessários para a iluminação pública. Por isso, ao aprovar uma nova legislação, o Executivo precisaria pensar em longo prazo.
Já que os municípios tiveram que assumir os parques, as legislações sobre iluminação pública elas não podem se restringir à questão tributária, mas elas têm que ampliar o debate para as questões operacionais e de como que eu quero a cidade iluminada daqui 10 anos, daqui 20 anos. Outro projeto polêmico, mas esse ficou na pauta das sessões de hoje, é o que pediu autorização para o DAI transferir valores do Fundo de Tratamento de Esgoto para o recapeamento da Avenida Nuno de Assis, por causa da instalação de interceptores de esgoto. O texto teve pedido de prazo solicitado pelo relator da Comissão de Justiça, o vereador Natalino da Pousada. Mas como as comissões mudam no ano que vem, o projeto terá que ser reapresentado. E a gente segue agora com a série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Bauru. Vamos começar hoje pelo vereador Carlão do Gás, do PMDB, que vai para o 3º mandato consecutivo. Carlão, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço essa oportunidade de estar interagindo com os telespectadores da TV Unesp. O Carlão até agora há pouco estava participando dessas sessões extraordinárias. Eu não poderia deixar de perguntar, Carlão, você como líder do governo, faltou sensibilidade ao prefeito ao apresentar essa proposta de última hora que aumentaria a contribuição da população na taxa de iluminação pública? Veja bem, o projeto chegou realmente na última sessão convocada pelo próprio prefeito Rodrigo Agostinho, no ano de 2016. Então foram convocadas 2 sessões extraordinárias para que o processo fosse discutido em primeira e depois em seguida em segunda discussão. Alguns vereadores se posicionaram de forma radicalmente contrários ao processo especificamente da CIP. É um projeto polêmico que vai aumentar os impostos da população dos bauruenses e isso causou um certo desconforto na Câmara Municipal. O vereador Moisés Rossi se posicionou de forma totalmente contrária, articulou os demais colegas, que ele tem mais proximidade, para que esse processo não fosse nem para a pauta, para ser discutido em plenário. E me causou surpresa, inclusive, hoje, quando eu cheguei na Câmara Municipal, logo em seguida eu tive a notícia de que o prefeito Rodrigo Agostinho, ele tinha feito a retirada do processo da pauta, né? Para você teria que ter sido votado e aprovado? Não, eu acho que não. Eu acho assim, a princípio, eu também me posicionei de forma contrária. Por quê? Eu conversei com o prefeito eleito, o Clodoaldo Gazeta, e a gente percebe que o Gazeta ele tem uma predisposição, juntamente com a Câmara Municipal, de convocar audiências públicas assim que ele assumir no dia 1º, para a gente fazer uma reavaliação com relação a essa questão da iluminação pública em nossa cidade. Ele tem a vontade de fazer a PPP, a parceria público-privada, colocando o nosso parque todinho para uma empresa administrar essa questão. Porque nós sabemos que a CPFL vem fazendo esse serviço através de uma liminar que foi colocada pela Prefeitura, né? E isso vai, de uma certa forma, a gente não sabe até quando. Então, o Gazeta tem essa predisposição de fazer essa parceria público-privada com uma empresa para fazer com que esse serviço seja realmente administrado de forma totalmente para que a população não sofra as consequências de um serviço mal prestado. Porque nós sabemos que a Prefeitura hoje não teria condições de assumir com a Secretaria de Obras, a sua equipe de iluminação, de assumir da mesma forma que a CPFL vem fazendo o serviço. Falando então dessa próxima gestão com o novo prefeito, você fez parte, Carlão, do grupo que apoiou o Gazeta a partir do 2º turno. Você termina esse mandato como líder desse governo, de quem foi bastante fiel. Como que deve ser a sua postura a partir da próxima legislatura em relação ao novo prefeito? Veja, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Gazeta, e é lógico, como bauruense, nascido aqui, criado aqui em Bauru, a gente está torcendo para que o Gazeta consiga realmente fazer uma boa gestão à frente do executivo local. Eu acredito que os vereadores, a grande maioria dos vereadores, agora tem que pensar na cidade como bauruenses, como vereadores que vão administrar essa cidade ali no parlamento, dando sustentabilidade ao governo do Gazeta. Nós sabemos das dificuldades que o Gazeta vai enfrentar nesses próximos 2 anos, pelo menos, né? Até assentar a poeira dessa crise internacional, essa crise no cenário federal,
os governos estaduais estão quebrados e esse reflexo veio diretamente para o nosso colo aqui no município. Então nós sabemos que realmente ele vai enfrentar sérios problemas, mas temos que apostar, temos que ser otimistas, temos que passar para a população que nós estamos do lado do prefeito para fazer com que o prefeito realmente consiga colocar todo o seu plano de governo que foi apresentado nos debates, aí quando candidato, para que ele consiga colocar isso em prática. Eu brinquei até com o Gazeta no último café que eu tive o prazer de tomar com o futuro prefeito, que se ele conseguir realizar 30% do que prometeu em campanha, Bauru realmente vai continuar progredindo de forma sustentável e agradável para a população bauruense. Tá certo, Carlão. Nosso tempo é mais restrito para que a gente possa conversar com todos os vereadores, mas eu desejo boa sorte e bom trabalho nessa próxima legislatura. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado e eu desejo a todos vocês que estão nos assistindo um Feliz Natal e um ano de 2017 abençoado. Tá certo, obrigada. E no próximo bloco vamos conversar com outro vereador reeleito, o Marquinho da Diversidade, do PP. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente conversa agora com outro vereador reeleito para a próxima legislatura, o Marquinho da Diversidade do PP. Ele vai para o segundo mandato consecutivo e muito obrigada por sua presença aqui, Marquinho. Sempre uma satisfação cumprimentar você e todas as pessoas aqui dessa TV que nos acompanhou aí praticamente nos 4 anos na Câmara Municipal. Muito obrigado a todo o pessoal da TV Unesp. Marquinho, eu vou repetir a pergunta feita pelo Carlão, porque você também estava participando dessas sessões extraordinárias de hoje. O projeto da CIP, do aumento da tarifa de iluminação pública, na sua visão, deveria ter sido votado hoje e aprovado? Olha, a CIP ela é um remédio amargo, mas que mais cedo ou mais tarde terá que ser aplicado. Hoje o déficit é de 5 milhões de reais que sai dos cofres públicos para pagar essa iluminação. E o município não tem um centavo sequer para fazer manutenção, para fazer a expansão. A quantidade de pedidos que chegam no nosso gabinete, por exemplo, de expansão de iluminação pública nos bairros, na periferia principalmente, é muito grande. A prefeitura não tem condições de fazer isso. E hoje a prefeitura trava uma briga aí, uma quebra de braços com a CPFL para ver de quem é a responsabilidade pela iluminação pública. Bem colocado pelo vereador Carlão, a prefeitura está pendurada numa liminar. A qualquer momento ela pode cair, a prefeitura tem que assumir e ela não terá condições de fazer isso. Por isso a importância da atualização desse valor, dessa CIP, para que a gente possa fazer uma parceria público-privada, que venha uma empresa para cá e possa trocar toda essa iluminação por uma iluminação de LED mais econômica, vai consumir menos energia e vai tornar a nossa cidade mais clara e mais segura também à noite. Outro projeto que o prefeito esperava aprovar também de última hora, que entrou no finzinho, foi esse da transposição de recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto para fazer o recap da Avenida Nuno de Assis. E ele também não foi votado hoje. Você era favorável a esse projeto? Com certeza, não tenha dúvida. A Nuno de Assis já há praticamente um ano se encontra numa situação que não tem condições de transitar, principalmente o trecho que compreende o viaduto que finalmente acabou até o terminal rodoviário. A empresa, a Estemag Engenharia, que foi responsável pela implantação dos interceptores, ela, no momento do recap, no valor de R$765 mil, ela falou para a prefeitura: prefeitura, por esse valor eu não faço, eu quero um aditivo, ou seja, eu quero mais dinheiro para poder fazer esse recap. O pessoal da prefeitura, o que ele fez? Falando uma linguagem bem fácil para a população entender. Não, se você não faz por R$765 mil, a prefeitura faz. Ou seja, esse dinheiro já iria sair do fundo, iria pagar essa empresa para fazer esse recap. Como essa empresa foi quebrada, foi tirado esse item do contrato dessa empresa, a prefeitura assumiu automaticamente, tinha que pedir autorização para a Câmara Municipal para usar o mesmo dinheiro que já iria para essa empresa. O vereador Natalino pediu algumas informações, as informações chegaram hoje, no dia da votação, e ele achou por bem aí avaliar melhor essas informações. Nós, vereadores, entendemos que ele mereceria esse prazo, mas com certeza isso vai atrasar muito a obra. Uma obra que poderia começar agora dia 1º, dia 2, que é o recap de toda aquela extensão desse local, desse
trecho que eu já falei aqui, deve começar lá por março, abril, então, ou seja, os moradores continuarão sofrendo na Avenida Nuno de Assis. É um assunto que vai ter que ser debatido pelo próximo prefeito. E falando da sua próxima legislatura, como deve ser a sua postura? Você e o seu partido PP estão na base do governo, apoiaram o Gazeta desde o primeiro turno. Qual que vai ser a posição que o seu partido ocupará no governo e a sua em relação ao novo prefeito? Olha, primeiro, o PP foi um partido que chegou na campanha do Gazeta num momento decisivo, foi muito importante a nossa chegada lá, onde a gente conseguiu aglutinar outros partidos. Nós acreditamos no projeto do Gazeta desde o primeiro dia, a gente tem uma grande esperança no Gazeta que ele possa fazer um bom mandato, e ele vai contar comigo, vai contar com o vereador Fabinho Manfrinato para tudo que for preciso na Câmara Municipal para que ele faça uma boa gestão. Mas tem que deixar frisado, é uma gestão harmônica, porém independente, porque são dois poderes distintos, né? Nós temos o executivo, nós temos o legislativo. Nós somos situação, estamos lá para trabalhar para o que for melhor para a cidade. Se em algum momento tiver que votar em algo que a gente acredita que não seja bom para a cidade, nós vamos votar também. Então, harmonia e independência, essas serão a palavra que eu defino o meu mandato nesses próximos 4 anos. Tá certo, Marquinhos. Muito obrigada por sua participação. Boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado. Também desejo um excelente Natal para todas as pessoas, um ano novo abençoado e, mais uma vez, um agradecimento especial a vocês que sempre nos acolheram muito bem. Muito obrigado. Obrigada a você. E depois do intervalo, você vai conhecer uma mobilização que serve de exemplo para todos nós. Em Agudos, vizinhos juntaram forças para se ajudar e eles estão até construindo uma casa para uma moradora que perdeu tudo num incêndio. É daqui a pouco, voltamos já já. Voltamos e vamos saber como fica o tempo amanhã, o primeiro dia do verão. A nova estação começa às 7h44 da manhã e deve trazer mais chuvas. As informações são do IPMET e do CPTEC. O verão deve manter as condições atuais do tempo, muita nebulosidade e chuvas, principalmente à tarde e à noite. Para Bauru também tem previsão de chuvas para esta quarta-feira. Agora a umidade do ar é de 58%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 18 graus e à tarde a temperatura subiu para 29. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 30 graus. Começam amanhã as inscrições do curso de férias oferecido pelo Jardim Botânico em Bauru. As informações com a repórter Marisa Sei. Neste ano, o curso de férias do Jardim Botânico chega à 10ª edição. Serão disponibilizadas 40 vagas para crianças entre 8 e 10 anos. Sobre esse assunto, eu converso com o biólogo do Jardim Botânico, o Vinícius Sementili Cardoso. Vinícius, quando que essas inscrições começam? As inscrições vão começar agora nessa quarta-feira, dia 21, a partir das 8 da manhã. Quem pode se inscrever? Tem alguma taxa? O curso ele é para crianças de 8 a 10 anos, né, e nós estamos pedindo uma contribuição, uma taxa de R$5, né, para ajudar a gente com as atividades. Quais atividades vão ser essas? Bom, a atividade, nós vamos organizar o curso agora em janeiro, são 4 dias de curso, e nós estamos organizando gincanas, brincadeiras com as crianças, né, utilizando os espaços do Jardim Botânico. Então nós vamos fazer gincanas nas coleções de orquídeas, bromélias, samambaias, brincadeira na trilha ecológica, vamos fazer uma oficina de origami com as crianças, mas tudo assim voltado para a temática ambiental e a realidade do Jardim Botânico. E quando o curso começa? Nós teremos 2 turmas, a primeira turma começa dia 10 de janeiro e a segunda turma dia 17. Muito obrigada pelas informações, Vinícius. Então, só lembrando que as inscrições vão até sexta-feira, dia 23 de dezembro. Outras informações pelo telefone 3281-3358. Marisa Sei para o Nesp Notícias. Você vai conhecer agora um exemplo de como a união faz a força. Em Agudos, um incêndio destruiu a casa de uma família e agora um novo lar está sendo construído com o esforço dos vizinhos. E essa é apenas uma das ações dos moradores para melhorar a vida em comunidade, a começar pela vida da Dona Nega. Dona Nega tem 94 anos e é conhecida por todos em Agudos. Há 4 meses ela passou por uma situação difícil. Depois de acender velas por falta de energia, a casa da família pegou fogo.
Uma mesinha assim alta, uma prateleirinha, mas no alto, e a velhinha estava em cima daquele, né? E lá que caiu o fogo no pratinho, mas o fogo já esparramou para a beirada do pratinho, porque tinha aqueles cardinhos da vela, né? E os cardinhos pegou tudo fogo. A minha filha saiu gritando, socorro, gente, que a casa está pegando fogo. Aí quando gritaram, ela saiu gritando socorro, o pessoal, eu acho que olharam assim, mas não viram, né? Que estava dentro ainda. Aí eu falei, nossa, meu Deus, e eu não podia acudir. Depois do incêndio que consumiu a casa da Dona Nega, um final feliz. Uma nova residência está sendo construída. Nos alicerces, a colaboração dos vizinhos e a solidariedade plantada pelos moradores de Agudos. A construção está sendo erguida ao lado da antiga casa. Tudo aqui foi conseguido por meio de doações. Já a mão de obra dos pedreiros está sendo custeada com dinheiro arrecadado em campanhas. E Cleia é um elo dessa corrente do bem. Já organizou bazares e fez até bingo para ajudar a Dona Nega. No primeiro momento, vamos organizar um bingo. Né? Vamos aproveitar as cestas básicas, alimento que tem sobrado. A cidade toda fez doações. Aí nós montamos um bingo na nossa escola, no final de semana na Escola da Família. Foi a primeira arrecadação que nós tivemos, né? Aí, partindo daí, com a arrecadação de roupas também, tivemos ideias de bazares, aí outra escola foi ajudando, tá? E agora nós estamos numa campanha que seria uma cesta de Natal. Tudo para quê? Para poder reverter verbas para acertar o pedreiro e para ir complementando os materiais, as coisas que ela está ganhando. A Alessandra é neta da Dona Nega e morava na casa que pegou fogo. Ela sabe que sem essa ajuda da comunidade, tudo seria mais difícil. Eu venderia o carro, ver o que daria para fazer e se fosse essa casa, teria que derrubar tudo e começar do zero. E aí esperar, ia ficar morando do jeito que a gente está morando mesmo, num quarto até poder conseguir uma casa nova. Porque, na verdade, a gente não tem, que com o salário da gente não dá para construir uma casa assim tão rápido, né? Graças a Deus, tem sido mesmo a ajuda de todas as pessoas, dos voluntários, das pessoas que estão fazendo tudo assim sem cobrar, que estão ajudando. E o apoio veio também das redes sociais por meio da internet. Há 2 anos, a Rosana mantém uma página no Facebook que incentiva o contato e a interação entre os vizinhos. Por conhecer o potencial das redes, fez questão de usá-lo para ajudar Dona Nega. É um instrumento de comunicação pública muito mais rico, né, mais abrangente. Nesse sentido, que aconteceu essa fatalidade com uma das nossas vizinhas, que foi a Dona Nega, e aí eu me senti no dever de colocar essa página circunstancialmente a serviço dessa campanha, né? Porque é a Dona Nega, porque ela é uma senhora emblemática na cidade, ela é uma senhora que nunca falou não para criança nenhuma, sempre atendeu todo mundo, é uma pessoa muito bondosa, muito generosa e é minha vizinha, né? Mas a atuação da Rosana não parou por aí. A criatividade é tanta que ela também criou a Biblioteca dos Amigos. Além de poder emprestar livros que ficam num lugar um tanto inusitado, as crianças participam de rodas de leitura. Para a Isabela, o projeto mudou a rotina da vizinhança. Antes a vizinhança era muito quieta e nos sábados e domingos não tinha nada para fazer, a gente ficava em casa. Agora todos os sábados e domingos a gente vem aqui, a gente brinca, a gente lê. Já o Rafael vê no espaço uma oportunidade para fazer amizades. Eu acho que ajuda as pessoas a conversarem, ter uma relação de amizade. Com tanto retorno positivo, a Rosana quer continuar com os trabalhos na comunidade para envolver cada vez mais gente. A sociedade contemporânea depende desse valor. Se esse isolamento não se diluir, as pessoas vão enlouquecer. Então, como a gente vai ser daqui uns 20 anos, a maioria da população idosa, como você vai ser isolado? Como que vai ser essa indiferença comunitária com tudo isso? Então, eu penso que essa questão da página do vizinho, do valor da vizinhança, ela é um valor público de sobrevivência para a sociedade do futuro. E quem é beneficiado só tem a agradecer.
Teve gente que chegou e falou para mim assim, a senhora é muito querida, agradece, olha quanta gente está em volta querendo te ajudar. E eu agradeço muito mesmo deles terem lembrado de mim numa hora que está me socorrendo. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!